Olá, amados. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, né, os nossos estudos. Estamos aqui para darmos início ao estudo, se despindo da armadura do valente e se vestindo da armadura do mais valente, né? E o propósito desse estudo é levar você a ter conhecimento, né, dessa armadura que o inimigo põe sobre a vida de todo ser humano que não tem Cristo Jesus, nem o Espírito Santo habitando, morando, fazendo, né, morada em sua vida. E a Bíblia fala no livro de Lucas, no capítulo 11, que o inimigo, ele confia muito nessa armadura, né? Ele tem confiança de que essa pessoa não sairá sem a ajuda de Deus debaixo dessa armadura, amém? Então, o intuito é levar você a ter conhecimento, revelação, para que você possa entender que a tua luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, trono, dominadores, forças malignas do inferno que atuam no mundo celestial. Amém, queridos? Glória a Deus! Vamos orar. Pai, eu quero nesta noite, junto com meus irmãos e irmãs que nos ouvem, que nos assistem, quero, Senhor, pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida de cada um deles. Pedir que meu Deus abençoe, ó Deus, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o amado Consolador, o Espírito Santo, venha iluminar os olhos do coração, Pai, de cada um de nós, Pai, a fim de que venhamos, Senhor, receber de Ti graça, conhecimento, revelação, discernimento, por meio da Tua palavra que é viva, inerrante e infalível. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, eu quero convidar você para o culto, né? Para o culto não, primeiramente eu quero convidar a igreja daqui de Pederneiras para a escola dominical, tá? Ali na Cidade Nova, das 9 da manhã às 10. Temos 1 hora de estudo, né, de escola bíblica. Estamos com um estudo muito bom, queridos. Você que é daqui da cidade, você que é membro da Igreja Apostólica Cristo é a Resposta, né, estamos falando a lição deste mês, falando sobre o papel da mulher na vida do homem, né? Qual é o papel da mulher? Deus criou a mulher e colocou ao lado do homem. Com qual finalidade, qual propósito, né? Então, eu quero convidar você, mulher, meu irmão, minha irmã, a estar conosco ali, aprendendo, né, a palavra de Deus, para que você possa servir a Deus com excelência e servir também o teu próximo, teu marido, tua esposa, teu irmão, em nome de Jesus. Domingo teremos também o nosso culto presencial lá na Igreja Sede, ali na Cidade Nova, a Igreja Apostólica Cristo é a Resposta, IACR. Você é nosso convidado, eu te convido a estar ali conosco. Amém, amados? Prestando o seu culto a Deus, unidos como família, como irmãos, a fim de que Deus se agrade, né, do nosso sacrifício, que Deus se agrade do nosso culto e receba como aroma suave incenso agradável a Ele. Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos falando sobre as partes da armadura, né? Então, falamos de 6 partes. A última parte da armadura, tá ok? É a espada do Espírito. A última parte. Falamos sobre o capacete, falamos sobre a couraça, falamos sobre o cinturão da verdade, falamos do escudo, falamos das sandálias, né, que são o evangelho, a preparação da vida do ser humano. E agora vamos falar da espada, que é a palavra de Deus, né, viva, inerrante, infalível, mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, a espada era um instrumento, né, uma arma usada tanto para defesa como também para o ataque do guerreiro. Então, a palavra, ela tanto nos defende como ela ataca o inimigo. Ela nos livra da fúria do inimigo, de toda a arma forjada pelo inimigo, mas também ataca o inimigo. Amém? Então, todos os soldados romanos, eles usavam dois tipos de espada.
né? Uma maior que ficava na bainha pendurada ao lado da cintura e uma outra menor, né? Uma longa e uma outra curta. A menor ficava colocada entre o cinto, entre o cinturão, que era para combate, tá? Corpo a corpo, no combate de corpo a corpo, eles usavam essa espada menor. A espada maior era uma espada longa, que era para defesa, né? Mas também para ataque, mas para um ataque aonde se usava mais para se defender, né? Daquele que vinha também com outra espada, tá? Mas a espada que o inimigo vem, ela não pode prevalecer, porque na verdade não há verdade nela. É uma mentira vestida de verdade. Tá ok? Então a palavra de Deus, quando fala da espada do Espírito, nos remete lá a Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Eu quero ler aqui junto com você, em que o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus é viva, poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada, de dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração delas, né? Do coração dessas pessoas. Amém? Então, somente a palavra de Deus tem o poder, amado, de penetrar ao mais profundo dos recessos da alma humana, do coração humano, para discernir, né, qual a intenção, qual a motivação do coração de cada pessoa. Eu costumo falar muito sobre isso, que nós precisamos saber qual a motivação das pessoas. Quando alguém se compromete com você, quando alguém se põe ao seu lado, não, fechei com você, estou contigo, conta comigo, estamos juntos. Veja primeiramente se isso não são meras palavras vazias, em que não há verdade, né? A pessoa está falando aquilo por causa de um momento de sei lá, de qualquer sentimento, menos verdade, né? Qual a motivação? O que leva? O que leva essa pessoa a falar isso? No decorrer da minha vida ministerial e também, né, a minha vida secular, eu vi muitas pessoas, né, chegar a mim, né? Não, Marcelo, eu estou com você, pode contar, fechamos junto e tal. Isso, amados, na vida profissional, na vida familiar, né, na vida financeira e também na vida ministerial. Quantas pessoas? Eu lembro-me de um obreiro que eu ungi ele já estava conosco há uns 4 anos, e eu ungi ele como meu segundo pastor em São Paulo. E ele, um dia, né, aconteceu, infelizmente, uma pessoa veio para a igreja e me causou muitos problemas, e com o tempo ela dividiu a igreja. E essa pessoa disse para mim assim, né, pastor, ainda que todos saiam da igreja, eu estou aqui com o Senhor, eu estou fechado com o Senhor. Pode contar comigo para o que for. Pode contar comigo, pastor. Eu falei, amém, amém. Só que, na mesma semana, essa pessoa veio e disse assim para mim, pastor, eu estava orando, né? E Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou e que, infelizmente, pastor, eu vou ter que sair. E depois eu fiquei sabendo que a pessoa que tinha gerado, né, o racha, a divisão, a contenda, na verdade, tinha convencido ele. E ele foi influenciado por essa pessoa, né? E depois teve que voltar atrás de tudo que ele, né, de pé junto, jurou para mim, para Deus, que eu podia contar com ele, que ele estava ali junto, tinha fechado comigo e que era, né, comigo até a morte.
Falei, Jesus amado. Então a gente aprende, queridos, a gente aprende por meio, né, das situações da vida, que nós precisamos saber, né, qual é a motivação. Então, ou seja, a motivação dele é porque eles estavam saindo para uma outra igreja, para uma outra situação, e aonde a proposta para ele era melhor. Era melhor para ele. Você entendeu? Então, a motivação dele, pelo qual ele estava comigo, era por interesse. E o que lhe oferecer era melhor do que o que ele estava vivendo ali comigo. Então, simplesmente, ele abandonou tudo para ir buscar uma situação melhor ministerialmente para ele. E usou o nome de Deus, usou Deus, né? Dizendo que Deus é quem tinha, né, falado para ele que o tempo dele ali já tinha acabado. Então, nós precisamos saber qual a motivação das pessoas. E a Bíblia diz que o único que tem poder disso é o Espírito Santo, porque penetra, né, através da palavra. O Espírito Santo penetra os recessos da alma, os recessos do coração de todo e qualquer ser humano. Né? E como tal, amados, nós precisamos conhecer bem a palavra para saber manuseá-la, né? Manusear a palavra é manusear a espada. Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15, Paulo diz assim: como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade e que não há do que se envergonhar. Você está entendendo? Então, ou seja, a pessoa que maneja bem a palavra, maneja bem a espada. E a espada na mão de um guerreiro que sabe manejar ela bem, Satanás corta a volta dele, porque sabe que ele é poderoso na batalha, porque o mais valente está na vida dele, o mais valente está com ele, e ele usa uma espada de 2 fios que corta, né, dos dois lados. Você está me entendendo? Oh, aleluia! Então, como tal, precisa ser bem manuseada por aquele que a detém, pelo Espírito, né, que habita no cristão, que é Jesus Cristo, a fim de que produza vida, cura, revelação, discernimento, né, e nos separe do pecado. A palavra tem esse poder. A palavra faz separação de luz e trevas, nos separa do pecado. Então, quando vemos Jesus ser tentado no deserto, no capítulo 4, Jesus não usa nada do sangue, Jesus não usa o poder do nome, Jesus não usa o exército celestial que estava ao dispor dele, né, os anjos magníficos em força. Jesus não usa os seus atributos, né, como Deus. Jesus usa a palavra, a espada, contra o inimigo. Jesus usa a palavra contra o inimigo, a espada. Então nós vemos que o diabo conhece também, amado. Ele tenta usar essa espada, mas essa espada na mão dele a fere. Ele se fere com essa espada. Por quê? Porque na verdade não há verdade nele. Então ele se corta, ele se fere com essa espada, porque ele não sabe manuseá-la. Ele não há verdade nele para manusear essa palavra. Então, no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 19 ao 20, Jesus disse assim: portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar aos outros e fazerem o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Olha que coisa interessante. A pessoa pode estar no reino, a pessoa pode até ter um título, né, ministerial, como pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Mas, se ele não obedece os mandamentos, os mandamentos da palavra de Deus, ele é chamado de menor. De menor. E o sentido de menor aí quer dizer, amado, que ele não pode prevalecer contra o valente, porque ele é menor do que o valente. Ele ainda é infantil, tem uma mente infantil. Ele não sabe usar a espada e nem está apto para usar a espada. Por quê? Porque é menor. Porque é menor. Quando Jesus fala lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 4, que diz assim: filhinhos,
não temais, pois maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Então, ou seja, o maior é o que está em nós. Não é o menor que está em nós, é o maior. Porém, aqui nós vemos Jesus falar no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19, que aquele que não cumpre os mandamentos e ensina os outros também a não cumprir, ele é chamado de menor no reino dos céus. Agora, olha que coisa interessante. No versículo 20. Por outro lado, quem obedecer esta lei e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu, maior. Pois eu afirmo a vocês que só entrará no reino dos céus se vocês forem mais fiéis, mais fiéis em fazer a vontade de Deus dos que os mestres da lei e os fariseus. Olha, você vê que os fariseus, eles davam dízimo do endro, do cominho, da hortelã, né? Os fariseus e os mestres da lei, mas no entanto, havia muita coisa da palavra, da lei de Deus, que eles não obedeciam, não cumpriam, não viviam. E isso fazia com que eles não tivessem autoridade. Porque entenda o que eu vou lhe falar aqui. Quando a guerra, né, Paulo mostra a igreja já no nível em que ela foi colocada pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mostra Jesus assentado ao trono e a igreja que está com Jesus reinando. Os principados são anjos caídos de poderes elevados, né? Que receberam poder sobre territórios, poder sobre cidades, poder sobre nações, poder sobre outros demônios para comandar legiões, né? Então tem os principados, tem as potestades, tem os dominadores. E eles não vão se submeter a uma pessoa menor do que eles. Eles não vão. Embora você seja filho de Deus, porém, no entanto, você não age nem se comporta como tal. Você é filho, mas está em rebeldia. Você é filho, mas é desobediente. Você é filho, mas não honra o teu pai. Então, ou seja, esses principados, potestades, dominadores não vão se sujeitar a você. Você vai ter sérios problemas com eles. Eles vão prevalecer contra você, seu ministério, suas finanças, seus negócios, sua família, seu lar. A tua vida vai sofrer duros golpes dados por esses valentes. Porque você diante deles é menor que eles. Você está entendendo? Então nós precisamos obedecer a palavra, viver a palavra, para que o mais valente esteja conosco, e ao confrontarmos o valente, a queda seja, amados, sabe, dele, não nossa. Dele, não nossa. Você está me entendendo? Amém? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Então os fariseus e os doutores da lei, eles tinham uma aparência diante da sociedade que agradava muito, né? E era até algo de se admirar, né? As vestes sacerdotais que eles usavam, né? O poder que eles ali, né? Eles representavam a casa de Deus, a casa de Israel, o luxo que eles ostentavam, né? O poder que eles também ostentavam. Porém, no mundo espiritual, aquilo não virava nada. E há muitas pessoas assim, queridos, que se titulam pastores, se titulam homens de Deus, mulher de Deus, mas a vida dela, a vida dele, não apita nada no mundo espiritual. Por quê? Porque eles não obedecem muitos mandamentos, muitas partes das escrituras, para ele não serve. É verdade, porém é verdade para outras pessoas, não para eles. Na questão do perdoar, de honrar, de amar, de suportar, de ser fiel, de andar com a verdade na boca, de ser uma pessoa com os negócios, né, lícitos. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Então não adianta. Aí eu vejo pessoas dizerem assim, é porque, pastor Marcelo, eu não tenho ministério de libertação. Não, é porque você, na verdade, não obedece a palavra de Deus, você é menor. Você é menor. É o que Jesus está falando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 20.
o que ele diz. Ó, por outro lado, portanto, qualquer um, né, que desobedecer ao menor mandamento e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, é considerado menor no reino dos céus. Então não tem como se opor a um principado, a uma potestade. Aí vem com conversinha furada, com papo furado. Não é porque eu não tenho ministério de libertação. Ninguém tem ministério de libertação, porque libertação não é ministério. Nós só vemos 5 ministérios na Bíblia, que é pastor, tá? Pastor, profeta, evangelista, mestre e apóstolo. Esses 5 formam a mão de Deus. A mão operante, a mão que se move, a mão que age, a mão que guarda, a mão que protege. Eu não vejo esse 6º ministério, ministério de libertação. A libertação está na vida daquele que o mais valente habita nele, para libertar do jugo, da escravidão, da prostituição, do adultério, da traição, da bebedeira, do vício, da dependência química, seja do alcoolismo, do tabagismo, das drogas. Você está aqui, você está me ouvindo? Então não adianta vir com essa conversa, né? Tem uns que parecem ter dom para tirar dinheiro dos outros. Dom para tirar dinheiro. Puxa, irmão, gasta 20, 25 minutos para tirar ofertas. Chega a fazer uma lavagem cerebral usando a palavra na cabeça das pessoas, intimidando, amedrontando, que se você não der, Deus não vai te abençoar, porque Deus só trabalha dessa forma, porque é dando que se recebe, e é sempre o melhor, e o melhor é tudo. E eu não vejo, você também que está me ouvindo, não vê dessa forma. Vamos um pouco, amados, vamos ser um pouco mais sóbrios, vamos ser um pouco mais, sabe, esclarecidos acerca da palavra de Deus, principalmente no meio do povo evangélico, nos dias de hoje, entrou um povo malandro, um povo, amado, que anda saqueando a noiva do Cordeiro, se dizendo, amado, ser homens de Deus, mas pelas atitudes, pelas suas ações, eles mostram quem são lobos ferozes, que estão saqueando a noiva. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Amém? Então nós vemos Jesus falar, né? E aí ele diz assim no restante, né? Quando ele diz assim, só entrará no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei. Os mestres da lei. E por que Jesus, né, falou acerca dos fariseus e dos mestres da lei? Porque eles, diante da sociedade, eles, amados, ostentavam ser pessoas importantes, serem pessoas, sabe, que detinham o poder de Jeová, a autoridade, quando na verdade Jesus veio, um desconhecido aos olhos de muitos, né, fez com que a casa de Israel ficasse admirada e perplexa, disse, olha, que autoridade é essa que os demônios lhe obedecem, né? Os mudos falam, os surdos ouvem, os cegos vê. Que autoridade é essa que os demônios lhe obedecem? O mudo fala, o cego enxerga e o surdo vê. Então, amados, nós precisamos ser mais esclarecidos no tocante o Evangelho, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Não quero ser mais enfadonho. Nós vamos na semana que vem estar entrando acerca de um novo estudo, mas na mesma, numa parte nova do estudo da armadura de Deus, falando um pouco mais a respeito desse assunto. Falamos das 6 partes da armadura, né? Capacete, couraça, cinturão, né? A espada, o escudo e as sandálias. Hoje falamos a última, a espada do Espírito, que é inerrante, infalível. Então, ou seja, nós precisamos, amados, nos revestirmos da palavra de Deus. Amém? Então, por hoje nós vamos encerrando. Convido você
a terça-feira nos acompanhar, a estarmos aprendendo mais um pouco. Ah, pastor, mas foi tão rápido, já acabou. Sim, eu não quero ser muito enfadonho, sabe? No máximo que você vai conseguir me ouvir e me escutar diante de um celular, até mesmo aqueles que têm uma televisão já smart, que pega, né, por YouTube, e você assiste pela televisão, meia hora, 40 minutos. Então não quero ser enfadonho, é algo que você possa meditar. Medite nisso. Os textos que eu passei, né? Principalmente Mateus capítulo 5, versículo 19 ao 20, onde Jesus fala, né? Onde Jesus fala claramente que tem menor e tem maior no reino de Deus. Quem é menor? Aquele que fala, mas não vive, e ainda ensina outros dessa forma. E quem é o maior? É aquele que fala, pratica e ensina os outros a praticar a verdade. Amém? Então vamos orar? Vamos orar ao Senhor Jesus, pedindo que Ele abençoe, né? Abençoe o nosso final de semana. Que Deus abençoe nossa família, nosso lar, em nome de Jesus. Pai, eu quero, nesta hora, orar, Senhor, junto, Pai, com todos que reunidos estão comigo nesta live. Peço a cobertura do sangue de Jesus, Pai, sobre eles. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos a respeito de cada irmão, cada irmã, cada família que está agora ligado nesta live, Senhor. Em nome de Jesus. Peço também que, meu Deus, manifeste o seu amor, o seu perdão, sua graça, sua misericórdia. Se há entre nós, Pai, pessoas que estão nos ouvindo e estão sendo atacadas pelo forte inimigo vingativo e cruel, paraliso todo ataque de Satanás. Despaço agora, Pai, toda obra maligna, toda arma forjada pelo diabo e seus demônios sobre a vida desses que nos ouvem. Eu repreendo você, Satanás. Eu expulso todo espírito de enfermidade, todo espírito de loucura, todo espírito de ansiedade, de opressão, de depressão, de angústia, de tristeza. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro vida, eu ministro cura. Oh, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, que Deus te abençoe, um ótimo, feliz final de semana para você e sua família. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Um abraço. Shalom.